Oi, boa noite, gente, tudo bem? Vamos falar um assunto que é triste, mas que é importante a gente falar. Ontem foi dia de finados, coincidentemente a gente recebeu uma sugestão para falar sobre o luto infantil. E eu acho importante realmente, de fato, a gente falar um pouquinho sobre isso, pelo seguinte, quase não é dito, né? Essas coisas, a morte sempre é um tabu muito grande, até porque se trata de algo que é doloroso, é triste e ninguém gosta muito de lidar com a tristeza, com a dor, não, né? Então tá. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que acontece, gente? O luto infantil, né? A criança, ela lida com a perda de uma forma muito particular. Porque, por exemplo, a criança com 3 anos, com 4 anos, ela não consegue entender o que é exatamente a morte, né? Mas apesar dela não entender o que é exatamente a morte, né, a definição da morte como algo que foi embora e que nunca mais volta, ela tá naquele ambiente que tá sofrendo. Portanto, de alguma forma, ela acaba sofrendo também, né? Porque as crianças, elas são esponjinhas, né? Principalmente de 1 a 6 anos, é o momento que capta tudo ali que está acontecendo no ambiente ali, naquela atmosfera, né? A primeira infância, ela é considerada de 0 a 6, né? Por isso que a gente fala muito da questão da primeira infância. E o que acontece? Ela, de alguma maneira, ela vai ter alguma alteração, né? Ela vai mostrar, opa, tá acontecendo alguma coisa aqui que não tá legal. E ela também vai começar a sentir falta daquela pessoa que foi embora e nunca mais voltou. Então ela vai expressar isso de alguma forma. E nessa fase 3, 4, 5, 6 anos, eles estão muito na fase da fantasia. Então, por que é importante o cuidador estar atento nesse momento ali, dar o espaço para a criança poder falar, para ela poder se expressar, para observar o comportamento da criança que, né, de alguma maneira vai ser alterado ali. Tem crianças, as crianças, quanto mais maiores, mais entendimento elas têm, né? Então, com 7 anos, é um momento concreto, do pensamento ali concreto. Tem um autor que chama Piaget, que ele fala sobre as etapas de desenvolvimento cognitivos da criança. E com 7 anos, ela já começa a entender concretamente aquilo que aconteceu. Já entende, morreu por acidente, morreu por doença e tal. Mas com 10, 11 anos é o momento que a criança entende, inclusive, o sentimento daquela perda, daquela dor, daquela angústia que está acontecendo ali, de acordo com aquela perda que ela teve, daquela pessoa significativa para ela, do animal de estimação. Mas, voltando então na questão da fantasia, por que é importante o cuidador estar atento ali? Porque a partir do relato que a criança dá para o adulto precisa ter um olhar empático e intervir ali de acordo que é necessário, pelo seguinte: a criança fala do peixinho que morreu. Como ela está muito na fantasia, estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Como ela está muito ali no momento da fantasia, ela pode falar para o cuidador dela assim: ah, eu vou mergulhar no mar porque assim eu vou achar o meu peixinho que não voltou mais, né? Então, se a gente olha com o olhar do adulto, a gente vai pensar assim, poxa, mas que pensamento mais suicida, né? E, na verdade, não, ela está criando mecanismos na cabecinha dela, uma forma de elaborar isso e de resolver essa ausência que, né, que está acontecendo ali de forma concreta na vida dela. Então, por isso que é importante a gente estar com o olhar muito atento nesses relatos, nessa alteração né, de comportamento, porque é assim, nesses sinais que a criança vai nos dando, que a gente pode intervir de alguma forma.
Por exemplo, a queda no rendimento escolar é uma coisa muito comum, acontece. É necessário procurar por uma psicopedagoga? Então, que vai. Em que momento vai ser necessário isso? No momento da parceria que vai acontecer entre a família e a escola, e a escola vai sinalizar para a família se é necessário, né? Ou a entrada de um psicólogo, por exemplo, se a alteração ali do comportamento for a questão da culpa, do medo, da ansiedade, do isolamento, né? Da redução do apetite. A questão ali do retrocesso de desenvolvimento da criança, a criança que já tinha passado pela etapa do desfraude, aí começa a fazer xixi de novo. Isso é normal. Então, assim, a gente tem que ver o seguinte, até onde é normal e até aonde já não está mais legal, porque a gente viu que a criança não elaborou de jeito nenhum a perda dessa pessoa importante na vida dela ou desse animal, e aí necessita, então, um atendimento de um profissional adequado ali para aquele momento, né? A gente tem uma situação com uma criança que perdeu o pai de forma muito repentina. A criança que já falava começou a gaguejar, tá gaguejando muito. Então, assim, necessário, então, a procura de uma fono. Então, é importante a gente estar muito atento, né, nos sinais que a criança nos dá. Por que eu tô falando isso tudo para vocês, gente? Porque, assim, se uma perda já é impactante para o adulto, por que para a criança não seria, né? Então, a questão da readaptação ali é muito importante, tanto para o adulto, obviamente, mas muito para a criança também. Até porque a criança está envolvida num ambiente onde está todo mundo muito mexido, porque está todo mundo está com muita dor, está sentido com essa partida de alguém querida, dessa família. Então, assim, o que é importante, né? Isso, assim, todos os autores que falam sobre o luto infantil, eles têm essa visão muito clara, assim. Não é para omitir nada da criança, gente. Alguém morreu, é importante que a criança saiba que esse alguém morreu. Porque essa pessoa nunca mais vai voltar. Então, ela está lidando com a presença de uma ausência constante ali na vida dela. Então, o que nos cabe? Nos cabe, então, enquanto adultos, né? Enquanto pais, enquanto educadores ali na escola, é ficar atento aos sinais que a criança vai nos dar. Importante a gente conversar, deixar a criança falar, a criança se expressar, falar seus medos. E muito importante que seja acionado um profissional da área, né, de saúde alimentar, psicólogo, a fono, para fala, a psicopedagoga, caso tenha impactado ali na parte dos processos de aprendizagem, para então intervir ali junto com a criança, para ajudar a criança, então, a elaborar esse luto, né? Bom, gente, eu acho que é isso. Eu acho que eu falei já um pouquinho sobre essa questão do luto na fase adulta, com o vídeo da Isadora, e agora eu tô falando aqui para vocês esse momento da perda, como que a gente deve lidar ali com a criança, porque se a gente sofre enquanto adultos, elas também sofrem muito enquanto crianças, né? É isso, gente, um beijo, muito amor no coração, muita luz, e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!